Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nova York. Manhã de inverno. O vento penetrava em cada fresta das ruas como um ladrão de calor gélido e indiferente. Os arranha-céus, gigantes de vidro e aço, lançavam suas sombras sobre os transeuntes apressados, como se observassem a miséria humana do alto com silencioso desdém. A agitação da cidade parecia ignorar aqueles que no chão, simplesmente lutavam para sobreviver. Em um banco do Bryant Park, no abrigo parcial de um quiosque desativado, um homem dormia, enrolado sob um cobertor puído e um velho casaco militar. Caleb Reis, 54, carregava o cansaço como uma segunda pele. Seu rosto curtido pelo tempo, mãos calejadas e respiração ofegante testemunhavam um longo inverno de solidão. No passado, ele construiu navios de guerra. Engenheiro naval de alta patente formado pelo MIT, ele liderou equipes em grandes estaleiros, de Norfolk a San Diego. Possuía uma casa à beira-mar, um carro alemão e um amor incondicional pela esposa. Mira, que havia morrido de câncer 2 anos antes. O desaparecimento dela o deixou devastado. Depois disso, a descida tinha sido rápido: álcool, erros profissionais, divórcio bancário, demissão, dívidas. Ele havia perdido tudo: status, amigos, casa, e Nova York o engolira em seu anonimato gélido. A algumas ruas de distância, no bairro nobre de Murray Hill, um homem fechava delicadamente a porta acolchoada de uma clínica particular. Impecavelmente vestido com um casaco de cachemir cinza, o cabelo puxado para trás, o maxilar cerrado, Nathaniel Davenport parecia ser a representação viva do sucesso. CEO da Davenport e Lockheed, um dos fundos de investimento mais poderosos da Costa Leste, valia mais de cifrão 2,3 bilhões. Mas naquela manhã ele não estava pensando nos mercados ou nos números. 3 semanas antes, após um simples desmaio em uma festa de gala, ele havia se submetido a uma série de exames no maior sigilo. O diagnóstico veio como um tapa na cara: um tumor raro no fígado, agressivo mas operável. O médico fora direto, mas confiante: se agisse rapidamente, a operação poderia prolongar sua vida. Então ele concordou. Desde então, tudo se acelerou. Ele havia colocado vários projetos em espera. Escreveu um testamento de 27 páginas. Preparou a transição para o seu braço direito. Organizou suas despedidas sem torná-las despedidas. Ele não queria alarmar ninguém, especialmente Abigail, sua irmã mais nova, nem Raquel, seu fiel assistente por 20 anos. Ele queria partir discretamente, com a mesma dignidade gélida que impunha em suas reuniões de diretoria. Numa manhã fria, pouco depois das 11 horas, Nathaniel Davenport estava saindo de um almoço de negócios em um restaurante discreto na Quinta Avenida. Uma reunião hipócrita como tantas outras, onde sorrisos eram trocados enquanto se falava sobre investimentos como se fossem a previsão do tempo. Nathaniel mal havia tocado no prato. Sua mente estava em outro lugar, concentrada na transação agendada para dentro de alguns dias. O céu estava baixo, o vento cortante. Ele levantou a gola do casaco de cachemir e caminhou em direção ao carro com motorista. Poderia ter chamado o carro para a porta, mas algo dentro dele, talvez um desejo de solidão ou uma necessidade de sentir o asfalto sob os pés, o levará a caminhar alguns quarteirões. Ao passar por um antigo prédio de tijolos, seu olhar foi atraído por um movimento discreto na quina de uma parede. Um homem estava agachado ali, entre 2 latas de lixo, vestindo um casaco rasgado, um boné puxado sobre os olhos, murmurando palavras em um sussurro quase inaudível. Nathaniel não diminuiu o passo. Já vira centenas como ele. Muitos. Sombras esquecidas nas calçadas da cidade. Mas, à medida que ele se afastava, os sussurros tomaram forma. E de repente, uma frase se destacou das demais como uma lâmina escorregando da bainha. Não vá. O médico vai te matar. Você não está doente. Nathaniel congelou. A tensão percorreu sua espinha como um choque elétrico. Ele se virou lentamente. O homem não havia chamado seu nome. E, no entanto, aquela frase era dirigida a Dele. Tem o que ele viveu em segredo. Para o que ninguém sabia. Ele se aproximou lentamente. O que você acabou de dizer? O homem levantou a cabeça, muito lentamente, como se o esforço estivesse lhe custando caro. Os olhos dele, escondidos sob sobrancelhas grossas e sujeira antiga, brilhava com um brilho estranho. Não era o olhar desfocado de um viciado em drogas ou de um louco. Era o olhar de um homem lúcido, assombrado, consciente da seriedade de suas palavras. Eu sei que parece loucura, ele disse com uma voz rouca, mas surpreendentemente firme. Mas eu ouvi coisas. Tarde da noite. As pessoas estavam falando.
Disseram que você achava que estava doente. Que você era rico, influente e que ia ser operado. Mas isso era uma armadilha. Se você subir naquela mesa, nunca mais vai acordar. Nathaniel sentiu seu coração bater forte. Como esse estranho pôde saber quem era ele? Seria uma coincidência? Uma alucinação? Uma farsa? Mas algo sobre esse homem, sua sinceridade nua, sua voz rouca mais direta, seu olhar inocente, o perturbou. O porquê você está me contando isso? E por quê? Já vi muita gente morrer em silêncio. E eu não fiz nada. Desta vez, não vou ficar em silêncio. Mesmo que você pense que eu sou louco. Mesmo que você vá embora. Caleb desviou o olhar, como se quisesse se proteger de mais humilhação. Nathaniel ficou ali por um momento, congelado entre o medo, a dúvida e uma intuição profunda e visceral de que não deveria não ignorar este aviso. Ele finalmente sussurrou, mais para si mesmo do que para Caleb. E se você estivesse certo? Intrigado, perturbado, abalado até a medula. Nathaniel Davenport fora para casa naquela noite sem dizer uma palavra. Nem ao seu motorista, nem à sua governanta, nem a Raquel, sua assistente, que ainda lhe enviava e-mails depois das 23 horas. Pela primeira vez em anos, desligou o celular, desfez lentamente a gravata e ficou sozinho no silêncio gélido de sua cobertura com vista para o Central Park. Ele olhou fixamente para o seu reflexo nas janelas salientes, o rosto projetado na escuridão. O rosto que tantas revistas haviam chamado de a personificação do capitalismo silencioso. Um rosto que naquela noite parecia estranho. Como esse estranho, esse homem destruído pela rua, poderia saber? Nathaniel repetiu as palavras várias vezes. O médico vai te matar. Você não está doente. Elas ressoavam nele como um aviso antigo, como uma voz de um lugar onde a verdade é nua, sem fantasias ou jargões médicos. E quanto mais ele pensava nisso, mais as dúvidas enterradas durante 3 semanas ressurgiam. A ausência de sintomas. O estranho momento do diagnóstico. A maneira insistente, quase apressada, com que o Dr. Vance agendou o procedimento. Era como se um véu, até então invisível, estivesse sendo lentamente rasgado diante dele. Ele tomou uma decisão radical. Sem contar a ninguém, ele contatou um consultório médico particular em Boston, a quem ele conhecia por sua absoluta discrição. Exigiu exames completos, mas solicitou especificamente que nenhum médico de Nova York fosse contatado, nenhum prontuário transferido, nenhum nome divulgado. Mesmo sob um pseudônimo, seu rosto era conhecido demais. Ele alugou discretamente uma residência particular perto de Cambridge e dirigiu até lá sozinho na manhã seguinte. Os exames duraram 2 dias. Ressonâncias magnéticas, biópsias, exames de sangue avançados. Uma equipe de especialistas de primeira linha, sem preconceitos, tratou-o como um paciente comum. Então veio a espera. 4 dias. 4 dias de angústia silenciosa, de noite sem dormir, vagando por esta casa vazia onde se sentiu pela primeira vez na vida o medo da ignorância. Finalmente, uma manhã, exatamente às 8 horas, o telefone tocou. Sr. Davenport? Sim, temos os resultados finais. Ian, nenhum tumor, nenhum vestígio de câncer. Seus órgãos estão saudáveis. Seus exames anteriores parecem ter sido seriamente comprometidos. Um silêncio imenso, violento, como um tapa vindo de dentro. Nathaniel não respondeu de imediato. Sentou-se ofegante. As palavras que ele acabará de ouvir ecoaram em sua cabeça como uma revelação brutal. Ele não só não está doente, mas ele foi levado a acreditar que era. E se Caleb não tivesse dito nada? E se ele tivesse subido naquela mesa de operação? O que teria acontecido com ele sob anestesia geral? Uma onda gelada o percorreu. Levantou-se lentamente com o telefone ainda na mão. Sentiu-se traído, manipulado, preso. E sob o choque, outra emoção mais profunda surgiu dentro dele, uma chama sufocada, mas poderosa. Raiva. Atordoado, Nathaniel procurou. A certeza médica acabará de ser estabelecida. Ele não estava doente. Mas a questão crucial não era mais médica, era criminal. Quem tinha interesse em fazê-lo acreditar num tumor mortal? Quem havia orquestrado essa ilusão mórbida com tanto sangue frio? Nathanael não se contentava com a mera dúvida. Ele se envolveu Thomas Acker, um renomado investigador particular, ex-analista do FBI, especializado em casos de fraude de alto nível. Um homem discreto, metódico e incorruptível. Quero saber tudo o que pode ser encontrado sobre o Dr. Robert Vance, disse Nathaniel secamente. Não posso deixar passar nada. Veja se há alguma morte, alguma conexão financeira, alguma movimentação suspeita. Faça isso rápido, mas faça direito.
48 horas depois, Aker chegou ao apartamento temporário de Nathaniel com um arquivo tão grosso que exigia uma pasta rígida. Ele colocou os lençóis sobre a mesa de madeira maciça e sentou-se à sua frente com um olhar sério. O que vou lhe contar vai fazer seu sangue gelar. E ele começou. O médico Robert Vance, um cirurgião renomado entre a elite de Nova York, gozava de reputação de excelência. Medalhista e palestrante convidado em conferências internacionais, ele também era intocável. Mas, à sombra de seus sucessos, Aker conseguiu 2 casos que foram encerrados com uma rapidez estranha. 2 pacientes, ambos idosos, ricos empresários, diagnosticados com doenças raras, operados por Vance, e ambos mortos na mesa de operação. Em ambos os casos, os relatórios pós-operatórios foram bloqueados. As famílias foram indenizadas pelas seguradoras no valor de várias dezenas de milhões de dólares. E o mais importante, em ambos os casos, Vance estava o beneficiário secundário de um fundo de pesquisa médica misteriosamente ligado às empresas extintas das vítimas. Nathaniel sentiu a garganta apertar, mas Aker não parou por aí. Há coisas piores, ele continuou. O nome de Vincent Hawthorne aparece em negociações cruzadas com Vance. Transferências bancárias, ações de uma empresa de fachada sediada em Delaware. Cruzei os dados com os arquivos corporativos da sua holding. E aqui está o que encontrei. Aker abriu outro arquivo. Vincent Hawthorne, ex-diretor de operações da holding Davenport e Locke, havia sido expulso por Nathaniel 6 meses antes após uma auditoria interna revelar irregularidades, valores falsificados, comissões ocultas, propinas para garantir certos contratos. Nathaniel, implacável, exigiu sua saída imediata e silenciosa, para preservar a imagem pública da empresa. Mas Vincent não saiu de mãos vazias. Ele tinha mantido acesso interno, conexões de rede confidenciais e mantido relacionamentos subterrâneos com alguns membros da empresa ainda em funções. Entre eles, o especialista responsável pela segurança de dados médicos. Foi por este meio que ele conseguiu consiga os exames particulares de Nathaniel, falsificá-los, submetê-los a Vance e fazer as pessoas acreditarem em uma doença. E o mais arrepiante, uma data de pagamento já havia sido agendada em uma conta em Singapura. 24 horas após a data marcada para a cirurgia de Nathaniel. Quantia: 25 milhões de dólares. Um silêncio pesado caiu. Estava tudo lá. O plano, os cúmplices, o celular, o método. Um arrepio de horror percorreu a espinha de Nathaniel. Ele nunca imaginou que poder nas mãos erradas poderia se tornar uma arma fria e calculada. Sua morte foi planejada como uma operação financeira. Não foi um erro. Não foi um mal-entendido. Foi uma execução disfarçada, pensado por um homem que ele já considerou seu protegido. Nathaniel se levantou, olhou pela janela para as luzes da cidade e sussurrou. Eles queriam matar o homem, roubar o império. E agora ele iria fazê-los entender que o homem não estava morto, que ele estava de pé, e que ele estava se preparando para retaliar. Na manhã seguinte, enquanto a cidade já fervilhava com a cadência frenética de buzinas, saltos altos e café escaldante, Nathaniel Davenport voltou para a O'Brien Park. Seu longo casaco flutuando atrás dele como um rastro de silêncio. Ele passará uma noite sem dormir, não por causa do frio, mas por causa da turbulência interior. As evidências eram irrefutáveis. A trama, a traição, a armadilha mortal. Tudo girava em sua cabeça como um veneno que ele não conseguia digerir. Mas esta manhã, ele não veio em busca de vingança. Ele veio agradecer. Caleb estava lá, no mesmo lugar. Sentado de pernas cruzadas no banco meio congelado, enrolado em seu cobertor puído, ele olhava para uma poça d'água refletindo um pedaço de céu cinzento. Nem viu Nathaniel chegar. Este sentou-se lentamente ao lado dele sem dizer uma palavra. Por um instante ficaram apenas 2 homens silenciosos num banco, numa cidade que já não houve ninguém. Então Nathaniel falou em voz baixa quase quebrada. Você sabia. Você me salvou. Caleb virou a cabeça lentamente. Seu rosto estava marcado pelo cansaço, pelas noites sem abrigo, pelos invernos sem calor. Mas em seus olhos, havia luz. Nem arrogância nem orgulho, apenas a clareza de um homem que fez o que era necessário, sem esperar nada. Ele assentiu lentamente. Reconheci você do jornal. Seu rosto. Eu já o tinha visto dezenas de vezes nas capas, nas telas. Eu sabia que você era importante. Mas o que eu vi naquela noite não foi um negócio. Foi uma execução. Nathaniel olhou para ele com a testa franzida. Caleb respirou fundo, como se estivesse deixando escapar uma verdade que havia guardado por muito tempo. Eu estava revirando o lixo atrás do Hotel Fairfax, sabe, aquele perto de Lexington. Estava frio.
Ouvi uma voz. Era Vincent Altorne. Ele estava falando ao telefone, até rindo. Ele disse: está tudo pronto. Davenport vai dar alta na sala de cirurgia. Anotei isso mentalmente. Não para te salvar. Eu estava só, curioso. Mas quando vi seu rosto naquele jornal alguns dias depois, falando sobre uma batalha contra a doença, então eu entendi. Eu entendi que era você. Que você era o alvo. Nathaniel ficou ali parado por um momento, impressionado com a estranheza da cena. Um morador de rua. Um homem para quem a sociedade nem olha mais. E no entanto foi ele quem ouviu, viu e entendeu. Foi ele quem falou. Após um longo silêncio, Nathaniel sussurrou: devo a minha vida a você, Caleb. Literalmente. Se você não tivesse falado comigo naquele dia, eu não estaria sentado aqui. Ele olhou para ele com grave intensidade. Venha comigo. Eu quero te ajudar. Você merece mais do que frio e esquecimento. Você salvou um homem, Caleb. E não qualquer homem. Eu devo isso a você. Mas Caleb balançou a cabeça gentilmente. Não quero dívidas. Não fiz isso por um lugar aconchegante. Não quero fotos. Nem medalhas. Eu só quero. Ele hesitou e então olhou para baixo. Só uma cama. Uma porta que se fecha. E um café, de verdade. Sem ninguém me olhando estranho. Sem ninguém me perguntando o que eu fiz para vir parar aqui. Só, um pouco de paz. Nathaniel sentiu uma onda de emoção crescer. Não pena. Respeito. Ele se levantou, colocou a mão no ombro de Caleb e respondeu, olhando para frente. Você terá tudo isso, Caleb. E muito mais. Porque a paz não é um presente. É um direito. E você o conquistou. Um ano se passou. As estações mudaram, mas para Caleb Reis, foi mais do que apenas um ciclo de tempo. Foi um renascimento. Ele agora morava em um apartamento pequeno e iluminado no Harlem, a poucos passos de um centro comunitário que ele administrava com calma e gentileza. O endereço não era luxuoso, mas cheirava a café quente pela manhã, à dignidade restaurada e ao riso das crianças que cruzavam no elevador. Sóbrio por 312 dias, ele mantinha uma foto da esposa Mira na mesa de cabeceira, ao lado de um caderno no qual anotava 3 coisas pelas quais era grato todos os dias. Seu olhar havia mudado. Ele não evitava mais olhares. Sorria com mais frequência, um sorriso discreto, mas genuíno, forjado nas cinzas de sua queda. Graças ao apoio da Fundação Davenport, ele projetou e pilotou um programa de reabilitação para moradores de rua chamado *** Segunda Voz, o nome que ele mesmo escolheu, em memória daquela noite em que sua própria voz, por muito tempo ignorada, salvou uma vida. Toda semana, ele dava palestras em abrigos. Falava sem emoção, sem embelezamento. Ele simplesmente dizia: não fui salvo por um milagre. Fui salvo porque, pela primeira vez, alguém ouviu o que um homem destruído tinha a dizer. E esta mensagem foi tocante. Pois não veio de um homem perfeito, mas de um homem que retornou do esquecimento. Por sua vez, Nathaniel Davenport havia retomado o controle de seu império empresarial. Mas algo dentro dele havia mudado. Menos frieza no olhar. Menos certezas esmagadoras. Mais humanidade. Depois de reunir uma equipa de advogados, jornalistas de investigação e antigos investigadores, organizou uma conferência de imprensa no coração de Manhattan. As evidências contra Vicente Altorne e Dr. Vance tinham sido rigorosamente exposto. As gravações, as transferências, os diagnósticos falsificados, tudo estava lá. O caso explodiu como uma bomba. O mundo médico foi abalado pelo escândalo. Comissões de ética foram criadas em vários estados. Vance perdeu sua licença e foi posteriormente processado. Vincent, por sua vez, foi acusado de tentativa de homicídio qualificado, fraude e lavagem de dinheiro. Ele se declarou culpado para evitar um julgamento longo e humilhante, mas sua carreira foi destruída. Nathaniel, longe de estar satisfeito com a queda, voltou-se para outra coisa. O reparo ele havia criado, sob a égide da Fundação Davenport, uma rede de iniciativas que combinavam saúde, reabilitação social e monitoramento ético em círculos médicos privados. Seu império ainda era poderoso, mas agora ele serviu a algo maior que ele mesmo. Em seu escritório no 47º andar, com vista panorâmica do Central Park, ele sempre mantinha uma foto em preto e branco emoldurada em uma prateleira discreta, uma foto de Caleb sentado em um banco, olhando para o céu. E às vezes, entre 2 reuniões, ele parava, olhava para o horizonte e dizia em voz baixa aos colegas: às vezes não é o médico que te salva, mas aquele que a sociedade se recusa até mesmo a olhar. E ninguém respondeu, porque eles sabiam, porque eles tinham visto a história, porque em um mundo que se move rápido demais, alguém teve tempo de ouvir um sussurro vindo da calçada.